Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Com amor e complacência, vamos aprendendo a transitar pela existência, deixando para trás a necessidade do julgamento. Pois na medida em que reconhecemos nossa face refletida na face dos nossos irmãos de caminhada, mas comprovamos que existem inúmeras maneiras de se aprender uma determinada lição, de modo que passamos a respeitar a maneira de aprender de cada ser humano que conhecemos e a considerar o seu ponto de partida, o seu contexto de vida, antes que possamos elaborar qualquer linha de pensamento sobre ele. Dessa forma, expandimos o nosso entendimento sobre o que parecia ser certo e o que parecia ser errado, uma vez que, ao considerarmos o contexto mais profundo no qual as situações da vida são geradas, concluímos que todos nós desejamos basicamente a mesma coisa, que é ter uma vida tranquila, além de ser amado, reconhecido e valorizado como somos. Porém, na ânsia de alcançar esta meta, nos perdemos em meio a atitudes, condutas e posturas que não nos auxiliam à conquista digna, harmônica e justa deste objetivo, a ponto de nos distanciarmos completamente daqueles a quem nos vinculamos por amor nessa existência. Isso porque uma coisa é o lugar ou a posição que desejamos alcançar, e outra coisa diferente, porém importante, é como iremos fazer o percurso que nos conduzirá até a nossa meta de chegada. Falamos dessa forma para destacar que ter metas claras de desenvolvimento na vida é tão importante quanto observar o percurso que estamos realizando para alcançar estas metas. Pois a proposta é que alcancemos a nossa meta sem nos perder daqueles a quem amamos ou daqueles que nos acolheram em seus corações. A proposta é seguirmos o nosso caminho sem deixar rastros de sofrimento nos corações daqueles com os quais convivemos mais de perto. Por isso, devemos ter atenção cuidadosa e observar se os pensamentos de julgamento que povoam a nossa mente não estão atuando inconscientemente para nos afastar das pessoas que nos querem bem, ou para nos afastar de propostas que surgiram em nossa existência para nos ajudar a avançar sobre certas dificuldades que trazemos em nosso interior. Isso porque é fácil identificar que quando estamos na energia do julgamento, estamos realizando, juntamente com esta energia, um movimento de afastamento ou de separação, de modo que o resultado final geralmente é a exclusão da pessoa ou da situação que julgamos. Esse movimento de julgar para separar, nós o fizemos até aqui, de maneira inconsciente. Todavia, o que a vida nos propicia agora é o desenvolvimento de uma nova postura diante de tudo aquilo que a princípio nos parecia diferente e nos conduzia automaticamente à atitude do julgamento. A vida nos convida a observar os acontecimentos sem que sobre eles precisemos estabelecer um julgamento, sem que precisemos cultivar a necessidade de corrigir o que no outro parece estar errado
ao nosso olhar apressado. Isso porque o que faz muito sentido para nós, de acordo com o nosso sistema pessoal de crença, pode não fazer sentido algum para o outro ser com o qual compartilhamos a experiência, e vice-versa. O que faz muito sentido para ele não guarda significado em nossa mente e em nosso coração. Quem está certo e quem está errado nessa situação? É óbvio que cada um vai olhar para o outro acreditando que está certo e que o outro está errado. E enquanto for esta a linha de pensamento a prevalecer, não haverá entendimento e aceitação entre estes dois seres. Será sempre um ponto de conflito que permanecerá entre os dois, até que um deles compreenda que não existe certo e errado. Existem apenas maneiras diferentes de se relacionar com a vida e o viver, e a maneira do outro é aquela. É justamente daquela forma que as coisas fazem sentido em sua mente e em seu coração. Dessa forma, ou largamos a crença do certo e errado que nos limita, ou ficaremos presos por todo o resto da nossa existência, querendo ter razão sobre algo que existe apenas em nossa mente e não se faz presente na mente do outro. Não é verdade para ele naquele momento da trajetória de sua vida. Pode vir a fazer sentido um dia, porém, não podemos contar que isso vá acontecer ainda nessa existência, ou seja, não temos controle algum sobre isso. Por essa razão, é que todo o sofrimento registrado em nosso coração, devido às frustrações que sentimos pela forma de agir do outro, são ilusões que carregamos conosco como fardos pesados em nossas costas. Podemos carregar estes fardos por toda uma vida e, ao final de nossa existência, ainda carregá-los para outra dimensão na qual formos habitar, simplesmente porque não aprendemos a respeitar o livre-arbítrio do outro. De outra forma, podemos colocar atenção sobre esta temática agora em nossas vidas e ir nos libertando da falsa necessidade de ter razão, de julgar o outro e de toda a consequência de separação que esta atitude gera. Podemos fazer um movimento consciente de recepcionar em nossos corações as pessoas e os fatos da vida como são, procurando atuar no mundo, trazendo a nossa oferta de amor, de colaboração, sem, contudo, constranger ninguém a ser algo que a pessoa não é, ou a fazer algo que ela não queira fazer, mesmo que este algo seja um benefício para a própria pessoa. Faremos esse movimento porque passamos a confiar em nossa essência divina, que nos inspira a seguir por caminhos onde se façam presentes a verdade, a justiça e o amor. Dessa forma, reconhecemos que os nossos irmãos de caminhada também estão nesse processo, de modo que no tempo deles, as mudanças pessoais virão. Passemos a confiar mais na vida, a realizar a nossa parte com consciência desperta, enquanto aprendemos a trabalhar em coletividade, visando o bem comum. Fiquem em paz, amados seres, na divina paz que vos convoca ao desapego da razão. Somos irmãos, somos aqueles que vos amam, simplesmente, desde o princípio. Namastê.